Muito bom dia, é claro, eu quero lembrar a você que aquele que crê e que declara a palavra de Deus, esse vence. Nessa manhã eu quero refletir com você sobre um texto da palavra do Senhor, que está no livro de Gênesis, capítulo 15, verso 12, a palavra do Senhor, ela diz assim: Ao pôr do sol, caiu um profundo sono sobre Abraão, um grande pavor e cerradas trevas o acometeram. Abraão estava na presença de Deus. Esse seria um dos momentos mais importantes da vida de Abraão. Talvez uma das principais alianças que Deus fez durante todo o percurso da vida dele. Nesse texto havia a promessa da vitória contra os inimigos. Nesse texto havia a promessa da possessão da terra, do cumprimento daquilo que era o propósito natural de Deus sobre a vida de Abraão. Quando esse texto é citado, Abraão não estava distante de Deus. Abraão não estava em crises emocionais, em crises espirituais. Abraão estava rompendo, prevalecendo, no momento de comunhão íntima com o Senhor, no momento de ouvir a voz de Deus, de apropriar da promessa do Senhor. Se levanta então um tempo de resistência, de tribulação, de lutas espirituais. Circunstâncias começam a acometer a vida de Abraão que não eram circunstâncias naturais, eram circunstâncias espirituais. Eram coisas que estavam acontecendo que fugiam da normalidade, tempos na sua vida que não estavam sob a direção comum ou natural do tempo na sua vida. Era uma circunstância totalmente espiritual, e entenda, todos nós sabemos discernir se os problemas da nossa vida são naturais ou espirituais. Todos nós entendemos que há lutas que são normais, todo ser humano passa. Tem crises que todo mundo enfrenta. Tem circunstâncias na vida que são, apesar de duras, difíceis, absolutamente normais. Mas há circunstâncias na vida que elas têm um quê espiritual. Tem circunstâncias na vida que tem um pano de fundo espiritual agindo, dominando, governando. Coisas que acontecem na nossa vida que a gente diz: olha, bispo, isso já não é mais uma coisa natural na minha vida. Essa circunstância é fruto de uma resistência, de uma ação espiritual maligna, de uma obra maligna contra a minha vida. Abraão estava andando na presença do Senhor, forte na sua fé, e a Bíblia diz que as circunstâncias começam a mudar. Antes que a promessa de Deus fosse liberada, antes de apropriar daquilo que Deus havia prometido na sua vida, a Bíblia diz primeiro que Abraão sentiu um profundo sono. É interessante que quando os discípulos não puderam passar uma noite de vigília com Jesus Cristo, antes da sua morte na cruz do Calvário, a Bíblia diz que Jesus orava intensamente, os discípulos dormiam. A Bíblia diz no final daquele texto que quando Jesus volta, os encontra dormindo de tristeza. O profundo sono aqui na Bíblia é uma resistência emocional, uma angústia, um tempo de dor profunda no coração humano, um tempo em que nós perdemos a vontade de fazer. E ouça, é tão difícil quando nós sabemos o que devemos fazer, mas não temos força para fazer. É tão difícil quando nós entendemos aquilo que Deus quer de nós, mas nós não conseguimos nos levantar, colocar de pé, lutar por aquilo que Deus estabeleceu. É tão difícil quando diante das circunstâncias e tribulações da vida, nós nos abatemos, caímos, cansados da vida, cansados dos problemas. Antes que a promessa de Deus fosse cumprida, a presença de Deus ali, a palavra do Senhor ali, mas Abraão caiu num profundo sono. Caiu numa dor emocional, caiu abatido pelas circunstâncias da vida, sem força interna para reagir, para se manter de pé, para despertar. Talvez hoje, nesse domingo, você esteja num profundo sono, num cansaço de tristeza, numa opressão contra a sua vida em que nada que você tenta você tem força para terminar, em que nenhuma circunstância da sua vida você sente a paz, a vitória. Abraão estava debaixo de uma promessa e da presença do Senhor, mas os tempos começaram a mudar. Espiritualmente, Abraão caiu num sono profundo, numa dor emocional profunda, numa angústia interior muito grande, num peso e num cansaço ao ponto de que
que ele não conseguia se manter de pé, não conseguia apropriar da promessa, não conseguia alcançar aquilo que Deus tinha para ele. Se você tem vivido um tempo onde o profundo sono, as dores, o cansaço emocional, a angústia tem diminuído a sua fé, te impedido de entrar na promessa de Deus, saiba, antes de entrar no cumprimento da promessa, nós precisamos lutar contra o profundo sono que cai contra nós, contra a resistência que nos abate, que nos faz cair e que nos enfraquece de forma tão grande. A Bíblia diz que ele caiu num profundo sono e um grande pavor. É interessante essas verdades bíblicas. A Bíblia diz que ele sentiu um profundo sono e um grande pavor. Havia um sentimento ali. Entenda o que eu vou dizer a você. O sonho, ele é um campo. Muitas vezes você sonha que está caindo de um prédio, quando você acorda assustado, como se realmente estivesse... O corpo reage, mesmo quando você está com sono. Mesmo enquanto você dorme, muitas vezes você tem um sonho com alguém que partiu e acorda chorando. Mesmo dormindo, a sua alma pode ser tocada pelo sono, pelo sonho. A palavra do Senhor diz que uma das 23 maneiras que Deus tem para falar com o homem, uma delas é através do sonho. Quando Salomão ouviu a palavra de Deus perguntando o que ele queria, ele estava sonhando. Deus usa o sonho porque o sonho toca no corpo, o sonho toca na alma, o sonho toca no espírito. A Bíblia diz que ele estava ali cansado, num profundo sono, mas havia o terror, a impressão de coisas ruins na sua vida. Havia o medo das circunstâncias, havia o medo das situações que estavam contra ele. Havia um sentimento ali dentro do seu coração que produzia nele instabilidade. Talvez você está vivendo um momento que você sente que as coisas na sua casa não vão dar certo, que as coisas na sua vida financeira não vão dar certo. Quantas pessoas desse domingo já estão com medo da segunda-feira, porque você tem vivido o pavor, o terror, o medo, apesar do cansaço emocional, da angústia, da tristeza interior. Espiritualmente você percebe um tempo de crise, de resistência, e você tem medo de não suportar, de não prevalecer, de não conseguir. Isso é um ambiente espiritual. Antes, muitas vezes, de que a palavra se cumpra na nossa vida, nós precisamos vencer o profundo sono e precisamos vencer o terror, o medo que há dentro do nosso coração. Quando a Bíblia diz que ele sentia um grande pavor, a palavra do Senhor termina dizendo que haviam cerradas trevas sobre ele. As trevas na Bíblia representam a ação espiritual maligna, o tempo em que o diabo governa. As trevas na palavra de Deus representam tempos de dor, de angústia. A Bíblia diz que o choro, ele pode durar uma noite. A Bíblia diz que as trevas eram tão grandes que eram cerradas, como se Abraão pudesse tocar. O tempo de resistência espiritual maligno era tão forte que as trevas o cercaram, foram cerradas contra ele. Havia muita luta, muita resistência espiritual, e talvez você esteja passando pelo tempo das cerradas trevas, o tempo em que tudo na sua vida dá errado, o tempo em que as portas não se abrem, que você não consegue sair dessa circunstância e dessa situação. Um dos nomes de Jesus na Bíblia é a estrela da manhã. É o primeiro brilho que acontece no meio da noite, depois das densas trevas. Eu quero te dar uma palavra de Deus. Se você tem vivido densas trevas, tempo de resistência, de opressão, Deus vai fazer isso cair por terra. Deus vai trazer luz sobre você. Deus vai trazer a vitória. Abraão estava na presença de Deus, iria ouvir uma das maiores promessas de Deus na sua vida. Mas ele teve que enfrentar o profundo sono, ele teve que enfrentar o pavor e as densas trevas. Deus tem uma palavra para você. Você vai conseguir romper e prevalecer. Não tenha medo, porque você caiu em profundo sono. Não tenha medo, porque as trevas têm sido densas contra você, porque as trevas têm sido densas contra a sua vida. Não tenha medo, porque você não consegue alcançar a promessa e a vitória de Deus. Hoje, Deus vai trazer luz sobre a sua vida. Nesse mês de julho, você vai alcançar aquilo que Deus prometeu, porque Deus é um Deus de milagre para você. Eu gostaria de orar por você. Se você pode, feche os seus olhos
eu quero orar por você e quero orar com você. Pai Santo, Deus de todo poder e Senhor de milagres, Deus, este homem que tem caído em tristeza, o sono profundo que tem estado sobre a alma dessa mulher. Senhor, essa pessoa que tem enfrentado densas trevas, o pavor, o medo, as circunstâncias contrárias, Tu és um Deus que nos sustenta, que abre portas, Tu és um Deus que produz milagres na nossa vida. E o que eu oro, Senhor, nessa manhã, é para que o Teu poder venha sobre esta vida, que a Tua palavra se cumpra, que assim como o Senhor tirou Abraão daquela circunstância contrária e o Senhor o levou a romper, a vencer, e essa palavra estava sobre a vida dos filhos de Abraão e está sobre nós até hoje, Senhor Jesus, que nesse instante o poder do Espírito Santo de Deus dê a esta vida autoridade, bênção, milagres de Deus, que as cadeias caiam por terra, e que o Senhor traga a paz, o refrigério, a vitória que só o Senhor pode dar. É a minha oração, em nome de Jesus. Amém e amém. Meu irmão, minha irmã, hoje domingo, na Igreja Palavra Revelada, um culto muito especial, um culto de fortalecimento espiritual. Você que quer orar pelo mês de julho, pela bênção do Senhor na sua vida, você que quer proteger sua família, você que quer uma palavra revelada e renovada sobre a sua vida, eu quero convidar você. Hoje à noite, às 7h30 da noite, me perdoe, domingo o culto é às 19h30, 7h30 da noite, na Avenida Tiradentes, número 2581, a entrada do bairro Itamaraty, aqui em Anápolis. Você é o meu convidado. Igreja Palavra Revelada, um lugar de bênção e de milagres. Eu sou o Bispo Ciro, vou estar orando por você, vou estar ministrando a palavra de Deus. Então, nesse domingo, vem a Igreja Palavra Revelada, Avenida Tiradentes, 2581, a entrada do bairro Itamaraty. Deus tem um milagre tremendo para você hoje à noite. Vem estar conosco, traga toda a sua família, vem estar no lugar de louvor, de adoração, de uma palavra profética, e o milagre será liberado sobre você, em nome de Jesus.